Olá pessoal, meu nome é Fabiano, sou advogado criminalista e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma situação que aconteceu recentemente, que eu fui acompanhar a oitiva informal de um adolescente, que é um procedimento previsto no ECA, e nesse contexto eu gostaria de falar sobre a súmula 11, do STF. Eu vou ler ela primeiro, depois eu comento. Súmula vinculante 11, STF. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Bem, nesse ato que eu fui acompanhar, o adolescente ele ingressou na sala onde iria ser realizado o oitivo informal e eles estavam utilizando algema. Aí era um policial militar que estava fazendo a segurança ali do ambiente. E eu pedi a palavra usando ali o artigo 7º, inciso 10º do Estatuto da OAB, né, para poder esclarecer aquela situação, e perguntei para a promotora de justiça o porquê do uso da algema, se poderia retirar para que o ato fosse feito sem o uso da algema. Ela indagou que era por questão de segurança das pessoas que estavam ali. E aí eu fundamentei o pedido, falei que deveria ser retirado ou que fosse fundamentado, conforme consta, né, na súmula vinculante 11, que é bem claro, a excepcionalidade, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade. Ou seja, aí eu perguntei, insisti que fundamentasse, e ela questionou, a promotora, que a policial estava sozinha e que ela não poderia garantir a fuga. Eu falei assim, mas garantir a segurança, melhor dizendo, que poderia ter fuga. E aí eu questionei se havia ocorrido algo que desse a entender que ele eventualmente oferecia se ele já tinha oferecido algum tipo de resistência, se ele tinha sido agressivo em algum momento no momento da prisão, se ali dentro do estabelecimento onde ele estava já há quase 24 horas, se ele tinha demonstrado de alguma forma ser alguém violento ou com alguma estabilidade, alguma coisa, e disse que não, mas que mesmo assim iria manter. Então, desta forma, observa-se que foi tomada uma decisão que não está fundamentada adequadamente, porque aqui a súmula vinculante 11 ela é clara que só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física. Ou seja, não houve resistência em nenhum momento do ato, desde o momento que o adolescente ele foi apreendido. Não teve, além da resistência, não teve nenhum perigo de fuga, nenhuma manifestação nesse sentido, e muito menos a questão da integridade física. Ele também não demonstrou nenhuma forma de violência. Então, desta forma, qual que foi a minha decisão? Pedir para que constasse isso no documento que ia ser lavrado ali daquela oitiva, para que viesse ser alegada essa questão, discutida isso em preliminares em momento futuro, porque é preciso que a gente tenha esse cuidado de constar em ata certas nulidades, certa situação. É importante mencionar que a promotora ela insistiu que não havia necessidade, que eu estava tumultuando o ato, e eu questionei ela nesse sentido que eu estava exercendo a minha atividade, o meu trabalho, né, que eu precisava que fosse constado em ata. Mas eu também estava gravando todo o ato, né, pelo menos o áudio, para poder ter isso registrado. Mas aí, com muita relutância, ela iniciou a gravação, constou e ficou registrado. E isso posteriormente poderá ser discutido a validade ou não desse ato, né? Porque aqui fala no final
nulidade da prisão ou do ato processual. Embora seja um ato administrativo, naquela situação, o adolescente, por estratégia processual, era melhor ele falar e dar a sua versão, indiferente do que estava sendo atribuído a ele. Então, era esse o ponto. É importante que a gente atue sempre com muita disciplina, observando as nossas prerrogativas, melhor dizendo, as prerrogativas do nosso cliente, né, para a gente garantir o direito, não deixar se intimidar, né, com a autoridade, com o promotor, ou com o juiz, ou com a pessoa que esteja ali, e a gente tem que fazer as nossas prerrogativas, porque é ela que garante, né, de um jeito ou de outro, os direitos do nosso cliente, do nosso assistido. Era isso, um abraço e até a próxima. Até mais.